Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos em mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Neste momento, trazemos as saudações do nosso pastor Misael Avelino. Em nome de Jesus, nos autorizou, nos deu a bênção para estarmos aqui. E estamos aqui para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Diante de tantas coisas que já ouvimos falar neste culto, se o culto terminasse agora, já iríamos para casa abastecido. Amém? Já não necessitaríamos de mais nada. Mas eu sei que enquanto o culto estiver acontecendo, Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações. E eu creio nisso, pois eu prego um Deus que fala em todos os momentos de nossa vida. A grande questão não é a voz de Deus ser soada, a grande questão é eu estar em sintonia para entender a voz de Deus. Né? Eu costumo sempre dizer que existem duas frequências no mundo espiritual. Existe a frequência analógica e a frequência digital. Você está entendendo? Quando você vai sintonizar um rádio numa frequência analógica, você tem dificuldade de procurar o dial dele, né? Fica aquele chiado. Enquanto você não encontrar o lugar certo da antena, apontar a antena certa e sintonizar direito, você não consegue ouvir. Agora a frequência digital é diferente. Você colocou lá na emissora que você quer, na frequência que você quer, automaticamente você já ouve o som limpo. No mundo espiritual existem estes tipos de frequência. E a diferença de um rádio analógico para um digital é que o digital ele é muito mais bem preparado, bem mais organizado para trazer uma comunicação limpa para o ouvinte. As peças que são usadas, tudo. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, melhora a tua frequência. Melhora a tua frequência, sai do analógico e vem para o digital. Vem para o digital porque tem coisa boa te esperando. Tem mensagem limpa de Deus te esperando. Aleluia. Coisa boa é ouvir a voz de Deus sem ruído, sem barulho. Não falo barulho em termos de som. Eu falo sem barulho, sem ninguém interferir. É você e Deus, Deus e você. Você já viu alguma frequência digital na Bíblia? Você já viu o Monte Horebe? Moisés, Moisés. Opa. Limpa, voz suave, nítida. Tira as alpacas dos teus pés, Moisés, porque a terra em que tu estás é terra santa, santa, santa. Aleluia. E se é santa, ele ouviu tudo. Ele ouviu. Moisés ouviu tudo o que Deus queria falar. Melhora a tua frequência. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do bispo Adeildo, né? Edivaldo. É que ainda eu estou. E a pastora Carla, né? Segunda vez que eu tenho vindo aqui agora. Mas a gente vai. O importante é a sintonia espiritual, né? Essa é a melhor. Nós nos conhecemos no mundo espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo muita alegria do céu aqui. Eu sei que tem coisa boa de Deus para Ele ministrar aos nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Adore a Ele, porque Ele merece o melhor louvor. A melhor adoração Ele merece. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 em diante. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que cheguei aqui com muita dor de cabeça, tenho alguns problemas de saúde, que eu não consigo ficar de pé muito tempo. Se fico, eu me esforço muito, porque os joelhos, eles têm problema no joelho, nas articulações inferiores, por conta de gota, ácido úrico, já há quase 20 anos. Já fui para vários especialistas. Uma irmã estava orando por mim de madrugada, porque eu não paro. A irmã que me antecedeu aqui contando seu testemunho, ela disse que é elétrica, né? E eu, na obra de Deus, eu sou elétrico também, eu não paro. Recentemente estávamos instaurando um projeto missionário lá em Buíque, sertão de Pernambuco. Eu fui com muitas dores, mas fui, o projeto está funcionando. Casal de missionários que estão lá agora, trabalhando lá, para a glória de Deus, nós empossamos ele lá, fizemos uma oração e o projeto está em andamento lá. Recentemente conseguimos uma cadeira de roda, quer dizer, segunda-feira possivelmente ela vai comprar, só que tem mais de 10 crianças lá que precisam de uma cadeira de roda. E essa criança, o local lá, dizem que os pais batem muito nas crianças, batem na cabeça, onde tiver lugar eles batem. Aí as crianças estão todas ficando paralisadas, não estão conseguindo mais andar. Peço que, se a igreja lembrar, em nome de Jesus, ore por este lugar. Buíque, Cágado 1 e Cágado 2. Nome de uma tartaruga, né, como a gente conhece. Esses dois lugares é um lugar totalmente dominado por hostes infernais da maldade. Mas a igreja ora e Jesus vai lá repreender todo o mal. E o casal de missionários já entrou neste território. Segunda-feira ou terça eles estarão levando uma cadeira de roda para uma criança que não anda, não tem movimentação no corpo e ainda tem problema cerebral. Então tem que ser uma cadeira especial. Não sei se o dinheiro que nós enviamos para lá vai dar R$1.450. Mas a igreja ora e Jesus vai mandando mais recursos. Glória a Deus. Então a gente não para, o trabalho ele é muito dinâmico, exige muito de nós. E voltando para a irmã que estava orando por nós, pela nossa hiperatividade, Senhor, abençoa o teu servo, cura ele, Senhor, cura ele. Aí Deus disse para ela na madrugada, pastora, ele é melhor do que o meu servo Paulo? Eu digo, sou não, Jesus. Paulo teve o que na carne? Jesus disse, ele não é melhor do que ele. Se eu coloquei um espinho na carne dele, é porque eu conheço ele. Eu digo, tá bom, Jesus, obrigado, Senhor. Já oraram por mim, colocaram a mão nos meus pés. É espinho. Espinho você tem que suportar e caminhar. Com alegria, com amor, com dedicação. Porque maior é o que está conosco do que o que estão com Ele. Amém? Glória a Deus. Leia comigo acompanhando. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar,
e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? Este é o tema da mensagem de hoje. Que homem é este? Que homem é este que você serve? Jesus, a gente entende que foi uma figura que, pela Bíblia Sagrada, ele desceu a este mundo como Deus, ele humanizou-se, ele encarnou-se. Ele veio por minha causa e por tua causa. Você, nós somos o maior objetivo de Deus de ter vindo à terra. Ele, quando desceu, abriu mão de suas prerrogativas divinas. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de suas prerrogativas divinas. Quais são as prerrogativas divinas dele? Sua onipotência, sua onipresença, sua imutabilidade, seus atributos incomunicáveis. Ele disse: por um espaço de tempo eu vou abrir mão dele. Por quê? Porque eu preciso salvar um povo que está em trevas. E ele contou com a presença especial do Espírito Santo, que também é Deus, semelhantemente a ele. E se você abrir o livro de Lucas, capítulo 4, o texto vai dizer lá que Jesus pega o livro do profeta Isaías e lê no capítulo 61 do livro de Isaías. Abra comigo para você acompanhar. Isaías 61. E o verso de número 1 em diante. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa segunda parte Jesus não leu. Por que Jesus não leu? Porque não era o momento do dia da vingança do nosso Deus. Você pode conferir comigo em Lucas, capítulo de número 4. Quando Jesus ele lê este texto, Jesus está sinalizando para todos aqueles que ali estavam, que chegou algo diferente naquela cidade, que chegou algo diferente naquele lugar. Capítulo 4, versículo de número 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não leu o dia da vingança, porque dia da vingança é futuro, e hoje é restauração, hoje é cura, hoje é milagre, hoje é reino de Deus, hoje é intervenção cirúrgica na tua vida física, é intervenção cirúrgica na tua vida espiritual. Se Ele quiser fazer, Ele não vai perguntar A nem a B, Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é Senhor absoluto, Criador de todas as coisas, mantenedor do universo. Ele é o Jesus de Nazaré, que a igreja prega, que a igreja professa, que a igreja adora, que a igreja se prostra. Ele, o Ramachia, o Siloé, Ele, o
Menate Zeré, é Ele o Salvador do mundo, é Ele a tua paz, é Ele a tua alegria, é Ele a tua salvação, é Ele a tua esperança. Adore, porque Ele é Senhor absoluto. Aleluia. Esse homem que estamos falando, ele é diferente. Bispo, pastora, vocês conhecem muito bem ele. A igreja conhece ele. Ele é muito criticado por muitos. Desprezado. O nome dele, quando falamos em muitos lugares, como um missionário que sou, viajando pelo Brasil e várias partes desse país, eu tenho visto rejeição ao nome dele. Lugares que eu já fui pregar, as pessoas bater a porta na minha cara e eu senti o peso da rejeição. Mas Jesus me disse: por causa do meu nome, vocês serão odiados, serão rejeitados. Ou seja, eles não estão me rejeitando, eles estão rejeitando a Ele. E em muitos lugares que chegamos, Ele é desprezado. E agora surge a grande questão: quem é Jesus? Quem é Jesus? Para o Espiritismo, Jesus é apenas um espírito evoluído, que evoluiu, foi evoluindo. Isso é a visão que eles têm de Jesus. Para os muçulmanos, ele é apenas um profeta semelhante a Maomé, que teve uma grande obra, inclusive no Alcorão, se menciona o nome de Jesus, mas a ideia que eles têm é que Jesus não cumpriu a sua obra e Maomé veio para concretizar a obra que Jesus fez. Para o hinduísmo, Jesus é apenas mais um Deus, diante do seu panteão de deuses, deuses de todos os gostos, todos os tipos, Shiva e outros deuses lá. Muitos deuses, eles se prostram: Jesus é mais um Deus. Para os atenienses, quando Paulo chegou lá em Atenas, lá naquele sepulcro, ou no panteão de deuses dele, na acrópolis dele, tinha lá, para eles, Jesus era um Deus desconhecido. Era um Deus desconhecido, que Paulo disse: é esse daí desconhecido, que vocês não conhecem, que eu conheço. Vocês se prostram diante deles sem conhecer, porque eles tinham a preocupação de que eles precisavam adorar todos os deuses existentes, os atenienses, a ponto de, pode ser que tenha um Deus que a gente não conheça, então vamos levantar este altar para que ele não fique irritado conosco. Então vamos levantar este altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse: é esse mesmo que eu prego, é esse mesmo que eu estou vos anunciando, que vocês não conhecem, mas eu conheço. Ele falou comigo, eu falei com ele, eu estou apresentando ele para vocês. Aleluia. Para o panteísmo, ou os panteístas, eles acreditam que Jesus é tudo e tudo é Jesus, ou tudo é Deus, Deus é tudo. Essa é a visão panteísta. Deus é tudo e tudo é Deus, ou seja, você é Deus para a visão panteísta. Isso aqui é um Deus para a visão panteísta. Microfone é um Deus, tudo é Deus e Deus é tudo. Inclusive no filme de Avatar você vai perceber a conexão que existe entre o homem e a mãe natureza, dizendo que ali é uma fusão. Deus é tudo e tudo é Deus ali. E a mãe é o quê? A natureza, é a mãe de todas as coisas. A mãe não é a natureza, e sim o pai é Deus, criador de todas as coisas. Para os historiadores, Jesus é apenas um personagem histórico. E é interessante que, se os historiadores reconhecem Jesus como um personagem histórico, isso para nós é ponto positivo. Por quê? Porque eles reconhecem que Jesus existiu.
Eles reconhecem que no mundo apareceu um homem chamado Jesus de Nazaré, que habitou ali em Jerusalém, que veio de Belém, que caminhou em Nazaré, na Galileia, em Cafarnaum, em vários lugares. Jesus estava entre eles. Para os incrédulos, Jesus é apenas uma lenda. Jesus não existe. Para os incrédulos, Jesus é apenas produto da mente fanática do crente, que fica dizendo glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Mas Jesus não está ali para eles, eles não veem Jesus aqui. Eu pergunto a você, visivelmente, você está vendo Jesus aqui, carne e osso? Você vê, mas você sente Ele aqui neste lugar? Isso é o que o incrédulo não crê. O incrédulo não sabe o que é fé, porque ele é incrédulo, ele não crê. Mas o crente é diferente. O crente vê Jesus aqui, vê Jesus ali, ele vê Jesus no rosto do outro irmão, ele vê Jesus dentro de casa, ele vê Jesus nos seus negócios, ele vê Jesus na rua, ele vê Jesus na natureza, ele vê Jesus em todos os lugares. Por quê? Porque Jesus, ele está vivo, ele é real nas nossas vidas. Ele é real. E se ele é real, a Bíblia demonstra a sua realidade. Ele exerce autoridade. Ele exerce autoridade sobre vários aspectos. Se você for olhar na Bíblia, no ministério de Jesus foi permeado de autoridade. Jesus, ele fez tantos milagres enquanto palmilhava nesta terra, para indicar para a igreja dos dias atuais hoje, que o que eu fiz eu ainda continuo fazendo, o que eu realizei eu ainda continuo realizando, o que eu fiz na época em que eu estava nesta terra, eu ainda continuo mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E se você perceber a autoridade de Jesus, quando ele estava palmilhando nesta terra, você vai perceber um Jesus que tinha a autoridade sobre os demônios. Os demônios não conseguiam ficar diante da majestade de Jesus. Por quê? Porque ele exerce autoridade até no mundo demoníaco. E nós, a igreja dele, estamos revestidas do seu poder, da sua glória, da sua autoridade. É interessante que no capítulo 4 de Lucas que lemos, existia muitos homens, muitas mulheres endemoniados em Jerusalém. Não era um pouco a quantidade de judeus endemoniados, enfermos, tudo por opressão demoníaca. Por quê? Porque Deus ficou em silêncio durante 400 anos com relação à nação de Israel. Mas por que ele ficou em silêncio? Porque o pecado do povo, a falta de respeito ao culto do povo, a oferta que o povo trazia para Deus, Deus tinha ojeriza. Deus não suportava receber aquelas ofertas mancas, coxa, de todo jeito. E ele fecha o cânon do Antigo Testamento no livro de Malaquias, dizendo: olha, quando vocês vão trazer a oferta para mim, vocês trazem um animal coxo, um animal manco, um animal defeituoso, coisa que eu proibi, vocês estão descumprindo a minha lei. Agora, se aparecer o governador, vocês dão o melhor para ele, vocês dão honra ao governador. Aí em Malaquias ele diz: mas onde está a minha honra? Onde está? Vocês não estão me honrando. Se você ler o livro do profeta Amós no capítulo 5, Deus vai dizer para a nação: eu não suporto ouvir o cântico estréptos das vossas músicas. Eu tenho ojeriza às vossas reuniões solenes. Eu não estou mais presente no vosso meio.
Por quê? Porque vocês me desprezaram, vocês aboliram a minha adoração, vocês não me valorizam mais. E isso foi caminhando para um processo de afastamento de Deus. E quando Deus se afasta do seu povo, sabe o que é que acontece? Vem um batalhão de demônios e se aloja dentro da nação de Israel. E diz: já que Deus se ausentou do seu povo, não tem mais profeta, não tem mais éfode, não tem mais sacerdócio, não tem mais templo. Agora eu vou tomar conta desse povo, eu vou colocar doenças, eu vou colocar guerra no meio do povo, eu vou destruir o povo, eu vou fazer com que este povo mendigue, eu vou fazer com que este povo pague o preço por um dia ter adorado a Deus. E a Bíblia diz que quando Deus usou Malaquias para fazer a última profecia e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí silenciou. Ficou em silêncio durante 400 anos. Você sabe o que é o silêncio de Deus? Deus se afastou. Não compactuo com o que vocês estão me oferecendo. Não recebo qualquer coisa. Não sou qualquer Deus. Não sou qualquer líder. Eu sou o Senhor absoluto, comandante dos céus, comandante da terra. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E se você quiser me adorar, me adore, não porque pelo que eu tenho para te dar, mas pelo que eu sou, pelo que eu represento na tua vida e na tua casa. Me adore de manhã, me adore ao meio-dia, me adore à noite, me adore, porque eu sou o teu Senhor, eu sou absoluto, comandante das regiões celestiais. Aleluia, glória a Deus. E o silêncio impetrou. Daí surgiram os livros apócrifos que nós conhecemos, que a Igreja Católica tem. Foi nesse período de 400 anos. Eles têm valor histórico, mas não canônico, sagrado. Você não pode usar ele para pregar na igreja, apenas para citar fatos históricos, porque realmente aconteceu as guerras dos Macabeus, primeiro Macabeu, segundo Macabeu, e outras situações que aconteceram lá. Mas ao final de 400 anos de silêncio, o povo já estava agonizando, pastores. As trevas estavam tão densas em Israel, tão densas, que Jesus precisava tirar aquelas trevas. E se você abrir a Bíblia no Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 1, abra comigo a Bíblia aí. Eu gosto de pregar assim, com a Bíblia, tá? Capítulo 1, versículo, vamos ler a partir do versículo de número 1, porque a gente vai numa sequência e ver como estava a situação da nação de Israel. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era João Batista a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava
Jesus, a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo, o mundo estava em trevas quando Jesus ele nasceu. O mundo estava em trevas, eram trevas densas, eram demônios de todos os tipos, demônios de todas as hierarquias do reino angelical caído, atuando no meio da nação de Israel, colocando enfermidades, colocando mal no meio do povo. Aí diz a Bíblia que quando Jesus ele rompeu o silêncio profético, Deus mandou um anjo chamado Gabriel, e disse: vai lá em Belém, conversa com a minha serva Maria. E chega Gabriel, imagine a cena do anjo Gabriel chegando para trazer a mensagem para Maria. Quando ele olha para Maria, ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre todas as mulheres da terra, bendito é o fruto do vosso ventre. Maria, tu fostes escolhida, Maria, por quê? Porque tu achastes graça aos olhos de Deus, tu fostes selecionada. Aí Jesus, ele muda o ritual total, ele muda as estratégias que estava implantando agora um novo milagre, porque biologicamente falando, uma mulher, os cromossomos dela não pode jamais gerar um filho homem, ainda que ela fosse gerar através dos cromossômicos dela, ela só poderia gerar uma mulher. E mesmo assim, biologicamente, pela lei da biogênese, é impossível. É preciso que haja a união entre o homem e a mulher para que gere ou menino ou menina. Mas com os cromossomos das mulheres, elas têm mais propensão a gerar mulheres. Mesmo que fosse um homem com uma mulher, a probabilidade seria de apenas 30% Jesus nascer. Aí o que é que Jesus faz? Não, é diferente aqui. Eu vou contrariar Satanás. Porque de mulher, se fosse ela sozinha, sem um contato humano para gerar, só poderia gerar uma mulher. Aí a Bíblia diz que Maria disse: mas como pode ser isso? Visto que eu não sou casada, eu não conheci homem. Aí Gabriel diz: fica tranquila, porque não é da tua vontade, isso aí é um projeto que está lá em cima. E como vai acontecer isso? Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E o ente que em ti há de ser gerado, este será chamado de Emanuel, 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 Emanuel. Deus conosco, Ele está aqui. Eu sinto Ele aqui, eu sinto a graça dEle aqui, eu sinto o poder dEle. Ele está na casa, Jesus está na casa, porque Ele é Senhor, Ele é Emanuel. Ele é Emanuel. A palavra Emanuel vem de duas palavras hebraicas: El, Deus, e Manu, que quer dizer presente. Emanuel, Deus presente. Jesus, Ele é Emanuel, porque Ele está presente. E essa presença de Jesus, quando Ele completou os seus 30 anos de idade, Ele iniciou o seu ministério indo até o Rio Jordão para ser batizado por João o Batista.
E ao chegar, João olha para ele e disse: eu careço ir a ti, e tu vens a mim. Jesus olha para ele e diz: dissestes bem, porque realmente eu sou o Senhor. Mas para que se cumpra tudo o que está escrito, é necessário que você me batize nas águas. Mas não porque eu tenha pecado, mas vai ser o batismo de filiação à humanidade. Eu preciso me filiar à humanidade. E eu só vou me filiar através do batismo. Você se filia a essa igreja quando você se batiza. Você cria um vínculo. Jesus, quando se batizou, ele criou um vínculo com a terra. Aí você vai para Boaz. Boaz, para ser o remidor de Ruth, ele precisava ser um parente próximo de Ruth. Só que tinha um mais próximo do que ele, mas o mais próximo rejeitou. E quando o mais próximo rejeitou, aí Boaz entra em cena para ser o remidor de Ruth. Aí Jesus disse: olha, muitos rejeitaram, mas eu serei o vosso remidor. Eu serei o vosso remidor. Eu remirei vocês dos vossos pecados. E ele entrou em cena e nos ajudou até hoje. Aí quando Jesus foi batizado, ele foi tentado por Satanás. Perceba a influência demoníaca. Ele foi tentado por Satanás para ser dissuadido do seu projeto. Não, Jesus, você não vai cumprir seu projeto. Eu tenho isso aqui, ó. Você está com fome? Manda que essas pedras transformem em pão, para que você sacie a sua fome. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí levou ele para outro lugar, para um pináculo, e disse: olha, tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorardes. Jesus olha para ele e diz: Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu a batalha demoníaca. E quando Jesus começa o seu ministério, os espíritos imundos começaram a tomar conta das pessoas. E Jesus diz: eu estou chegando. Imagine as passadas de Jesus e os demônios dizendo no mundo espiritual: Ele está vindo, Ele está chegando. Deixa eu te contar uma experiência que tive lá no interior lá em Sergipe, num dos interiores lá, numa das cidades de Sergipe. Nós estávamos fazendo uma missão lá, um trabalho missionário, e de repente, o que acontece? Nós fizemos uma oração, e dentro desta oração nós fomos dormir. Quando fomos dormir, Deus deu uma visão ao jovem Rosivalter. E Rosivalter viu o telhado da casa se abrir, e 3 hostes satânicas chegaram, tiraram o telhado, olharam para nós que estávamos dormindo depois da oração, olhou para nós e disseram entre eles: eles ainda estão aí, a gente não pode entrar enquanto eles estiverem aí. A presença da igreja, ela traz consigo o poder de Jesus na sua vida. Você não sabe o poder que você tem. As passadas que você dá no mundo espiritual refletem no mundo satânico. Quando eles olham para você, eles dizem: já vem ela, já vem ele. Eu não gosto dele, é para não gostar mesmo. Não quero que demônio goste de mim. Eles têm que me odiar, porque eu sou igreja. Eu sou igreja. Igreja tem a marca do poder de Deus na sua vida. Você tem a autoridade de Deus na sua vida, na sua casa. Não tenha medo de demônio. Ele pode rugir do jeito que for, mas a Bíblia diz: o diabo brama como, ele não é figura de linguagem, como leão. Ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor, Deus está presente. Deus está presente.
Você sabia que existe um círculo de fogo em você? Você não sabe, mas você chegou naquele lugar e o demônio bateu em retirada porque ele percebeu que existia um círculo de fogo ao seu redor. E à medida que você foi se aproximando daqueles demônios, se eu tocar nele eu vou explodir. Eu vou explodir, eu não consigo olhar para ele. Não consigo. Quando Jesus chegou num determinado lugar, em Gadara, que é a continuação da leitura, quando Jesus chegou em Gadara, antes de chegar em Gadara, no barco se levantou o quê? Uma grande tempestade. Mas quem provocou essa grande tempestade, que estava tudo calmo, foram eles que estavam em Gadara. Sabe por quê? Porque historicamente Gadara era conhecido, era uma região de sepulcro, era conhecido como região de demônios, região onde os demônios imperavam. Você percebe pela história do gadareno que prisão nenhuma conseguia detê-los. Quando um demônio ele possui o corpo de uma pessoa, a estrutura óssea, a estrutura física da pessoa, ela triplica, quadruplica, quintuplica, ela fica com muita força no seu corpo, a ponto de quebrar correntes. Era o que ele fazia, nenhuma corrente prendia ele, que era possessão. Na possessão, o cavalo quando ele toma, ou o demônio quando ele toma o cavalo, ele toma conta de todo o corpo do cavalo, porque deu a ele autoridade, deu legalidade a ele. Por isso que ninguém queria chegar perto daquele homem gadareno, porque ele tinha muito poder para o povo, comia vísceras humanas nos sepulcros, é o que o diabo faz. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Você acredita que ele ainda hoje desfaz obras de Satanás? Glória a Deus. Quando ele chegou, que pisou em Gadara, chegou a libertação. Chegou Gadara, agora vai ser diferente. Chegou. Quando eles viram Jesus, eles olharam, correram para Jesus e disseram para Jesus: Mestre, Senhor, vieste nos atormentar antes do tempo, ainda não chegou o tempo. Jesus disse: quem é que eu estou falando? E ele disse: somos muitos, somos legiões. Ou seja, uma legião tinha aproximadamente 6.000 a 7.000 demônios naquela vida. Se comparava a legião com as legiões romanas, que tinha entre 6 e 7.000 soldados. E quando ele diz somos muitos, somos legiões, de 6 a 7.000 demônios estavam naquele homem ali. Aí eles fazem um pedido para Jesus. Eles têm que pedir, irmão. Para Jesus eles têm que, Senhor, manda que nós vá para aquela manada de porcos. Jesus disse: vocês vão para onde vocês quiserem, mas vocês vão sair dessa vida. Saiam! Aí de repente aqueles demônios saíram todos daquele homem, se lançaram na manada de porcos. E os porcos foram para onde? Para o mar, se precipitaram no mar, morreram todos. Mas Jesus agora deu vida, deu vida, deu vida, deu vida àquele homem, porque ele exerce autoridade sobre a vida humana, sobre os demônios. E aquele homem, quando olhou para Jesus, maltrapilho, sujo, imundo, desprezado, não falava palavras com palavras, agora está dialogando com Jesus. Deixa eu te seguir, Jesus. Jesus disse: não, vá e fale para seus parentes o que aconteceu. Diga para eles quem te curou desse mal demoníaco. Aí Jesus devolveu a ele a dignidade, devolveu a família, devolveu o convívio social, devolveu a paz de espírito àquele homem. E ele ainda hoje continua fazendo isso.
Continua, Ele continua fazendo isso. Ele continua. Uma vez eu estava expulsando o demônio do meu sobrinho, demônio violento, por 2 vezes, mas na primeira vez eu tive que pegar ele e cair com ele no chão. Ele mais alto que eu, magro, suado, cheio de drogas. Eu caí com ele, aí eu cortei meu dedo e o sangue começou a pingar. E eu com ele no chão. E ele com a voz embargada, ele disse: Paulo, tu sabes porque eu não tenho poder sobre ti? Eu digo: eu sei. Ele disse: porque o cara lá de cima, ele te protege. Eu digo: é desse jeito. Aí ele viu meu sangue, começou a lamber meu sangue no chão. Eu tenho sede de sangue, sede. Você pode até ter, mas aqui você está neutralizado em nome de Jesus. Você não tem autoridade neste lar. Enquanto repousar o nome de Jesus na minha vida, na tua casa, os demônios não terão vez. Eles não surrupiarão a tua vida, não te manietarão, porque maior é o que está contigo. Recebe força, recebe autoridade, recebe autoridade para expulsar demônios, serpentes e escorpiões, e nenhuma força do mal terá autoridade sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre a tua família. Você é meu, você é meu, você é meu sacerdote, é minha sacerdote. Eu coloquei o meu poder e a minha autoridade dentro da tua vida. Recebe autoridade. Recebe autoridade, recebe autoridade vinda do alto. Receba autoridade. Receba autoridade. Receba autoridade. Receba autoridade. Ele tem poder sobre a natureza. Ele disse para o vento: vento, sou eu, o teu criador. Tu lembra, vento, quando eu trouxe a existência quando tu não existia, vento? Sim, Senhor. Aquiete-se, vento. Mar, sou eu, mar, teu criador. Você lembra de mim? Quando eu te criei, quando eu te trouxe a existência quando você não existia? Lembro, Senhor. Acalme-se. Aí a natureza fez. Aí o barco fez bonança. Aí Jesus está me dizendo aqui: eu vou trazer bonança dentro do teu lar. Eu vou aplacar a fúria do vento dentro da tua casa. Você lembra do vento Euroaquilão que derrubou o barco de Paulo? Mas Paulo disse: ele pode até derrubar, mas ninguém vai morrer aqui. O vento pode até estar soprando dentro da tua casa, dentro das tuas finanças. O vento pode até estar soprando, mas você veio aqui hoje para entender que o teu Jesus, ele detém autoridade sobre a natureza, sobre o vento. E é um vento que você não está vendo, mas está soprando dentro da tua casa. É um vento que quer te destruir, mas Jesus vai chegar lá. Ele vai se levantar dentro da tua casa e vai dizer: vento, sou eu, acalme-se, mar, aquiete-se, porque eu tenho autoridade. E eu digo: é bonança, é bonança. Receba a bonança no teu lar, receba a bonança na tua casa. Aleluia. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Você acredita que Ele cura? Ele está aqui como o médico por excelência. Ele está aqui para dizer para mim e para você qual é a tua demanda de saúde hoje.
Qual é a tua demanda de saúde hoje? O que é que você precisa na sua casa? Ah, mas eu não tenho problema nenhum, mas eu tenho um tio, eu tenho uma tia, eu tenho um primo, está lá em casa, está lá no hospital. Você acredita que você orando daqui, Jesus pode ir lá agora, Ele pode ir lá agora e dizer: eu tenho autoridade sobre as enfermidades. Eu digo ao sangue, seja purificado. Eu digo ao sangue, receba mais oxigênio, e o sangue recebe. Eu digo ao sangue, circule, e todas as desobstruções, elas são tiradas, para que você possa caminhar e me glorificar e me adorar. A sogra de Pedro estava enferma, com a febre muito alta. Pastor Zé Luiz, maravilha, pastora Josi. Muito alta, é possível que a febre dela chegasse a quase 40 graus. Quem é enfermeiro na área de médica sabe. 39 já é preocupante, 38, 39. É possível que dela já estava atingindo seus 40 graus Celsius no corpo, e ela não conseguia fazer nada. Mas quem é que está chegando? É Jesus. Jesus está chegando. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, apenas com um toque da sua mão, ele não precisou fazer muito barulho, não. A Bíblia diz que Jesus tocou na sogra de Pedro, e quando ele tocou na sogra de Pedro, ele colocou um ar-condicionado dentro do corpo da sogra de Pedro, e a temperatura começou a baixar e chegou no nível ideal da temperatura. E quando ela se recobrou, ela começou a fazer comida para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus vai fazer alguma coisa na tua vida, que quando você receber, você vai servir a Ele melhor. Você vai fazer melhor para Ele. Porque quando a sogra de Pedro, ela foi curada, ela foi preparar comida para quem? Para o mestre. Quando você receber, você vai dizer: eu vou fazer mais para Ele, eu vou fazer melhor para Ele. Por quê? Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a exaltação. Cura é dele, o milagre é dele, a unção é dele, o poder é dele, a graça é dele. Então receba a graça, receba a cura de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Ouça no mundo espiritual a voz de Jesus indo lá na tua casa, no hospital. O centurião chegou para Jesus e disse: mestre, o meu criado está moribundamente enfermo. E Jesus disse: vamos, eu vou na tua casa. Ele disse: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele viu alguma coisa em Jesus, pastor, que muitos crentes não conseguem ver. Ele disse: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno, mas apenas uma palavra tua, e o meu criado lá, ele ficará curado. Não basta uma pregação de 1 hora, Jesus, só uma palavra tua, e o meu criado, ele ficará sarado. Aí Jesus olha para aquele homem e diz: nunca em todo Israel eu vi uma fé como deste homem. Jesus está dizendo: nem o meu povo acredita tanto em mim como um gentio está acreditando. Isso é uma alfinetada para nós. Você acredita em Jesus até que ponto? Até que ponto você acredita que agora, eu não estou falando amanhã, eu estou falando agora, você acredita que Ele pode te curar agora no nome de Jesus? Porque quando aquele centurião disse para Jesus, que Jesus disse: vai em paz, a tua fé salvou o teu criado. Aí quando Jesus chega na casa do criado, o centurião chega lá, ele pergunta: que hora aconteceu? Aí ele sincronizou o horário,
Aí ele percebeu que foi na hora que Jesus disse: vai, recebe o que tu viesse buscar. A voz de Jesus, pastor Zé Luiz, ela foi seguindo na mesma hora. Em fração de segundos, ela chegou na casa do centurião e disse: eu estou presente, eu estou presente, eu estou trazendo cura, 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 milagre. Foi na hora, não foi depois, não foi no dia seguinte, foi na hora que Jesus disse: ele está recebendo a cura agora. Você acredita nisso? Que Ele é poderoso. Fique de pé em nome de Jesus. Já estamos encerrando já. Eu quero fazer um desafio de fé. Se você acredita em desafio espiritual, qual a sua demanda hoje nesse culto? Qual a sua demanda hoje? Qual é o seu pedido hoje? Fale só para você e Deus. O Jesus que eu prego, ele é diferente. Se alguém prega outro Jesus, ainda que seja no púlpito, não é o meu Jesus. Mas o Jesus que eu prego é o Jesus que confronta, como o pastor falou. E ele vai confrontar a tua fé hoje aqui neste culto. Ou você é, ou você não é. Ou você acredita, ou você desacredita da palavra que os pastores ministram aqui, sempre ensinando, sempre ministrando, e muitos não veem nada acontecer na sua vida. É porque ouve a palavra, mas ela passa para cá, como o pastor bispo disse aqui. Está escrito em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, mas bem-aventurado aqueles que praticam. E hoje, neste momento, é momento de praticar a fé, de usar a fé neste momento. Tem um tio, uma tia, pense nele agora. Tem algum problema, uma porta de emprego, pense. Esta semana você receberá, se você crê, um milagre na tua casa, um milagre na tua família. Eu quero depois que você venha, diga para o pastor, para a pastora, o bispo, e diga: olha, eu tive uma experiência essa semana com Deus. Jesus, ele fez o que eu não podia fazer, ele realizou o que eu não podia realizar, porque eu acreditei. Eu ousei acreditar no homem chamado Jesus. Você acredita? Então eu vou te dar agora o tempo para você conversar com ele. Feche seus olhos e faça a sua declaração de fé agora. Aleluia, aleluia. Como eu estou sentindo a graça dele envolver este ambiente. Eu sinto ele, eu sinto os passos dele aqui neste lugar. Bispo, pastora, Deus vos deu autoridade. Vocês têm autoridade nas mãos para curar enfermos, para expulsar demônios. Use a autoridade que Ele vos deu. Não tenha medo. Deixa alguém criticar, deixa alguém falar, mas a autoridade é minha. Eu vos dei a autoridade.
autoridade. Use a autoridade que eu vos dei, porque eu vou fazer milagre neste lugar. Eu vou expulsar demônios neste lugar. Eu vou fazer grandes obras neste lugar. Mas recebam autoridade. Eu sou a vossa autoridade. Coloca a mão no ombro do teu irmão se você crê. Coloca a mão no ombro se você crê. Ministra para ele o que Deus colocou no teu coração. Ministra para ela o que Deus colocou no teu coração. Seja profeta de Deus, seja boca de Deus, seja boca de Deus neste lugar. Profetiza, 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 profetiza. Seja a boca de Deus, seja a autoridade de Deus, seja a autoridade de Deus neste lugar. Seja a autoridade de Deus neste lugar. Você tem autoridade, homem. Você tem autoridade, mulher. Eu te chamei, eu te comissionei. Não é para ter medo, não é para ter medo, mas fala o que eu coloquei no teu coração. Novidade de Deus chegando para este ministério. Tem novidade de Deus chegando para esta igreja. Tem autoridade de Deus sendo derramada neste lugar. Recebe autoridade neste lugar. E saiba que quem faz é Ele, quem realiza é Ele, quem vai ser glorificado é Ele, é Ele, é Ele. Adore ao nome do teu Jesus. Que Deus abençoe a todos.